A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos à lição número 7, a revista dos adultos da Betel. Nesse domingo, o tema da nossa lição é Unidade, a receita contra as adversidades. O ensino bíblico sempre enfatiza essa questão da unidade, da união, né, e com isso vem a trabalhar junto a uma liderança, né? E Neemias, ele revela, né, essa liderança de Neemias, ela vai revelar um projeto arquitetônico, né, o arquitetônico de Deus para vencer desafios através do corpo de Cristo. E aí, inicialmente, a gente cita Neemias 4:20, né? No lugar onde ouvirdes o som da buzina, isso demonstra liderança. Ali tem um imperativo, né? Tem uma ordem, tem uma decisão, tem uma objetividade. Aí tem a vírgula, ali vos ajuntais conosco. Então, ele está se posicionando como líder, ele dá uma direção e como vai ser feito. O nosso Deus pelejará por nós. Outra característica da liderança guiada por Deus é essa dependência, né? A fé, a confiança, tanto em si, em confiar, né? Essa confiança estando em si, né? A confiança em Deus estando em si, ou seja, o líder, ele confia, mas também ele passa isso aos liderados. Então, é uma confiança que ele tem, uma confiança em Deus, mas também que ele transmite para os liderados. Dessa forma, essa unidade, né, é uma baita de uma receita para vencer. Dessa forma, a gente inicia com a verdade aplicada. A unidade da igreja não é uma sugestão cultural. A unidade da igreja, ela vem sob uma questão de um mandamento bíblico para todos os membros do corpo de Cristo. A igreja não é um clube social onde as pessoas se reúnem ali, né, por uma questão de uma rotina humana, mas é um mandamento bíblico. Essa unidade, ela ecoa ao longo da história do povo de Deus e é presente nas escrituras sagradas. E aí, o mandamento bíblico é para todos os membros do corpo de Cristo. É líder, é subordinado? Todos. Todos dentro desse aspecto, para que possa ter vitória. E aí vem os objetivos, né? A gente precisa compreender, né, a diferença estrutural entre união e unidade, também identificar, né, a estrutura, aí está no inglês, né, framework, mas estrutura é a mesma palavra, estrutura, né, prática de liderança de Neemias e diagnosticar dessa forma a saúde relacional e espiritual da igreja contemporânea. Dessa forma, baseado nisso, a gente tem que observar o seguinte, deixa eu só tirar aqui, pronto. A gente precisa observar o design original. Quando a gente fala de design, é o mesmo que projeto, né? Qual é o projeto original? Fomos projetados para o outro. Então, fomos feitos seres relacional, seres para viver em sociedade, para viver em comunidade. E assim, ó, Deus estabeleceu a conexão como fundamento da vida desde o Éden. Não é bom que o homem esteja só. Isso vale para todos os aspectos, o aspecto eclesiástico, para o aspecto pessoal, para o aspecto profissional, para o aspecto educacional. Nós sempre estamos interagindo com alguém, sempre precisamos de alguém. Então, Deus fez suas criaturas relacional para viver em sociedade. Dessa forma, a gente tem uma questão, ó, nessa engrenagemzinha, nós vamos ter o corpo de Cristo dentro do convívio. E aí nós vamos ter o indivíduo dentro do corpo de Cristo e vice-versa. Então, o crescimento mútuo, ó, aprendemos a linguagem, valores e vocação no convívio. Então, toda a nossa identidade, todo o nosso a cultura em si que nós absorvemos, ela vai se dar dentro de uma convivência. Por que falamos a língua portuguesa?
Porque nascemos dentro de uma sociedade que fala essa língua. Então, desde da, da madre de nossas mães, nós escutamos, né, a nossa mãe, as pessoas que estão ali dentro dessa convivência, e nós vamos tomando essa linguagem como prática. E depois de nascermos em um ambiente que convivemos, nós vamos ouvindo, vamos sendo ensinados e logo falamos essa linguagem. Então, logo tem nosso modo de pensar, nosso modo de falar, tem como pensamos a vida, como estamos diante das adversidades, como resolvemos isso. E isso faz parte também da questão dessa unidade, dessa vivência e convivência do povo de Deus. A outra questão é a lógica da igreja. Em Cristo somos membros de um único corpo, edificando-nos em amor. Olha só, tem gente que diz assim: eu sou igreja. E essa fala é uma fala errada, equivocada. Por quê? Porque a Bíblia não diz que eu ou você somos igreja. A Bíblia diz que eu e você somos membros de um corpo, e esse corpo nós chamamos de igreja, a eclésia. Logo, eu não posso dizer que eu sou igreja, porque quando eu digo que eu sou igreja, eu me coloco dentro de uma posição de independência. Logo, em vez de fazer parte de algo, eu me posiciono com essa fala como que eu fosse o todo. E nós não somos o todo, nós somos parte, nós somos membros de um corpo de Cristo que tem essa classificação de eclésia, a assembleia, nós nos reunimos, ok? Então, dentro desse aspecto, envolve essa unidade. E a unidade só se faz com membros. E aí vem outra questão, a manutenção do fogo. Não abandonamos o ajuntamento. A reunião contínua alimenta a palavra e a oração. Hebreus 10, 24 vai dizer que nós não devemos deixar de congregar como é o costume de alguns. Então, nós congregamos, nós participamos, nós interagimos. Então, essa é uma das características da igreja, ok? Dessa forma, a gente avança e aí tem a matriz diagnóstica, união versus unidade. Ou deveria ser essa questão de ambos estão correlatados, ok? Mas vamos lá, ó. Na união é o meio, tá? É o meio. E aí a mecânica diz, como é que ela funciona, né? Ela funciona com a soma, né? Então a união ela vai se dar com a soma, o ajuntamento de duas ou mais pessoas formando um todo. Outra questão são os exemplos bíblicos. Ó, Israel saindo do Egito, lá em Êxodo 12, foi todo o povo, não ficará nenhuma unha, todos. Início da igreja, lá em Atos 2, ó, e todos oravam, estavam reunidos, né, e partilhavam tudo, e tudo era comum. Né? Eles partilhavam o pão, eles partilhavam a segurança, eles partilhavam a comunhão, tudo em unidade. E o benefício disso, ó, força mecânica, como funciona essa força, ó, dentro de uma complementaridade, ou seja, eu complemento o outro me complementa. E a alegria de estarem juntos, né? Alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor, olha, ó quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união, ou seja, unidade, unidade. E aí vem a questão, né? Se eu tenho uma união, ó, logo eu tenho que ter unidade. Então, na união é o meio, é como fazemos. É mais a questão física, é mais a questão litúrgica, né? Como o culto em si, os eventos em si, é o meio. Agora, a unidade já envolve a questão de um pensamento único, único na questão um só coração, né? Um só propósito, e vai de uma coisa mais abstrata, vai daquilo que é o interior desse grupo, como esse grupo pensa, né? E aí é o fim, né? Então vem aqui, ó, a mecânica, como funciona? Ajuntamento de pessoas com o mesmo objetivo e concordância de fé. Neemias teve essa preocupação de juntar esse povo e todos estarem em unidade, ou seja, no mesmo pensamento, no mesmo objetivo, sabe, no mesmo propósito.
Isso está dentro da unidade. E a outra coisa da unidade, ó, o centro, cristocentrismo, para que seja um como nós somos um, João 17, 22. Então, o Senhor Jesus, ele tem essa, na sua passagem terrena, ele tem essa preocupação de enfatizar que ele e o Pai são um, que é uma questão de unidade, que eles estão dentro de um propósito, que eles estão dentro de um objetivo, que não há conflito entre eles, que há concordância. Dessa forma, nós temos também o benefício da unidade, é a garantia do êxito. Nenhum projeto sobrevive a longo prazo apenas com união, sem unidade de propósito. Ou seja, pode juntar um monte de gente, mas se essas pessoas não tiver unidade, não vai dar certo, não vai funcionar. Então, existem esses dois aspectos. Nós nos reunimos? Sim. É importante estar unidos? Sim. Mas é importante também estarem todos em unidade. Amém? A união nos faz ajuntamento. A igreja. A unidade nos torna seu corpo. Então, isso é maravilhoso. 1 Coríntios 11, 3. Então, nos ajuntamos na união, mas estamos em unidade no corpo de Cristo, na comunhão, tudo é comum entre nós. Pelo menos tem que ser assim, amém? Dessa forma, nós avançamos, e aí deixa eu só organizar aqui, pronto. O perigo da ruína estrutural, né? As obras da carne, inimizade, pelejas, dissensões, lá que Gálatas vai relatar, Gálatas 5:20, corrói a estrutura por dentro. Quem vive assim sabota a si mesmo e as futuras gerações. Então, lá na Torre de Babel, o projeto arquitetônico foi instantaneamente arruinado. Por quê? Porque parou de ter unidade. Eles não compreendiam o outro mais, havia dissensões entre eles. E aí vem essa questão do projeto. Ó, dois caminhos do projeto. Nós temos o projeto pela linha, pela estrutura da contenda de seções, que ela vai ruir, e nós temos o projeto dentro da questão de uma unidade preservada, né? Então, dessa forma, há um êxito, há um sucesso. E aí vem essa questão, a geração do deserto, falta de união e obediência, a liderança custou 40 anos de atraso e impediu uma geração inteira de herdar Canaã. Ora, a falta de união e de unidade, ela vai gerar muitos prejuízos e até mesmo a ruína. Então, esse aspecto, infelizmente, muitos não têm essa ciência, né? Ou não se esforçam para tê-la. Né? Querem impor as suas próprias vontades no grupo, querem criar problemas, querem trazer separação, dissensões, né? As más conversações e não focam no projeto. Então, quando alguém está dentro desse projeto, ela se coloca dessa forma no projeto, ela se coloca de uma forma egoísta, ela se coloca de uma forma carnal e ela se coloca de uma forma a ser um instrumento de atraso, né, e de destruição. Dessa forma, a gente avança e a gente chega nesse estudo de caso aqui, o desafio de Neemias. O cenário de opróbrio. Olha só, deixa eu arrumar aqui. Olha só, o opróbrio que estava sobre Jerusalém era de assolação. Portas queimadas ao fogo, oposição feroz, né? Tobias e os opositores externos, a desigualdade, os abusos internos, né? Os ricos oprimindo os pobres. E isso é uma situação que se desencadeou ao longo de anos. Mas olha só o desafio de Neemias. Como mudar isso? E aí, como ele diz, a mão de Deus esteve com ele, porque com 52 dias, toda uma situação de ruína de anos foi ajustada, foi mudada. E aí, ó, 52 dias, em menos de 2 meses, os muros foram totalmente erguidos. O segredo, qual é o segredo? A excepcional capacidade do líder de transformar um povo fragmentado em uma força de trabalho unificada. O que Neemias fez? Neemias separou o povo, dividiu o povo em grupos e etapas do muro para serem construídas. Então, uma determinada família
que morava em um determinado lado do muro, ficou responsável de construir aquilo ali. Uma determinada família que estava perto das portas ficou responsável por reconstruir as portas, reformar as portas, arrumar as portas. Então, ele colocou todos eles dentro de um aspecto, de um objetivo para resolver o problema. E olha só que coisa interessante. Imagina você morar num lugar e na frente da sua casa está tudo arruinado, tudo acabado, e aí chega uma liderança, te dá um material, te dá uma direção, e você vai fazer isso de qualquer jeito? Não, você vai fazer da melhor forma, porque você está, aquilo ali, aquela obra está de frente à sua casa. Então, Neemias teve essa estratégia, e ele fez exatamente assim, e deu muito certo. O muro foi construído por etapas, cada grupo estava trabalhando ao mesmo tempo, mas dentro de uma delimitação, dentro de um recorte ali, né, estrutural para resolver o problema. Dessa forma, a gente chega à estrutura de Neemias, o pilar 1, ó. Primeiro, ele escuta. Ó, nós temos 3 pilares aí. O primeiro, eu quero que os irmãos se atentem, ó, ele escuta. Né? A harmonia exige atenção genuína às vozes do grupo. Dessa forma, deixa eu só arrumar aqui, peço perdão aos irmãos. Pronto. Dessa forma, ó, a liderança, ela tem que ouvir. Tem pessoas que, não, eu sou líder, não tenho que ouvir ninguém. Sim, ela precisa ouvir. Né? É impossível manter a união sem ouvir. Como que o líder, porque nem tudo o líder vê. Então, ó, atenção ao lamento. Neemias teve essa sensibilidade. Nos grupos, nas nossas igrejas, tem pessoas que estão passando por situações adversas. Então, ó, atenção ao lamento. Ouviu atentamente a dor dos judeus de Jerusalém. A outra coisa que Neemias fez, o acolhimento da injustiça. Ó. Ele considerou seriamente as queixas dos mais pobres contra a usura de seus irmãos. Então, ele viu a questão dos juros abusivos cobrados, né, das pessoas sobre os mais pobres. Ele viu essa opressão. Então, ele estava ouvindo tudo. E a outra questão, ó, tolerância à dissidência. Ele não censurou imediatamente, nem os que falavam bem de seus inimigos, preferindo ouvir o cenário completo. Então, Neemias passa a ouvir a todos. E quando ele faz isso, ele está fazendo uma leitura de quem é quem, de que lado as pessoas estão, do que elas estão sentindo. Então, ele não censura, mas muito pelo contrário, ele escuta. Escutar é importante, porque mediante escutar, nós conseguimos ter noção de como vamos fazer ou do que fazer, ok? E geralmente, escutar envolve a gente ter certeza das coisas. Não ouvir só um lado, mas ouvir tudo. E Neemias fez isso. Quem nos ouve com atenção marca a nossa vida para sempre. Escutar sem interromper não é apenas educação, é estratégia de unificação. Dessa maneira, a gente vai para o outro pilar. E o outro pilar é da transparência. A confiança, né, o cimento de qualquer relacionamento, não floresce no solo da mentira e da omissão. Então, essa confiança, que é esse cimento, né, para solidificar, unir, né, todo esse relacionamento, envolve algumas questões. Ó, exposição da realidade crua. Bem vedes vós que a miséria em que estamos. Neemias 2,17. Neemias não maquiou o problema. Tem gente que quer maquiar o problema ou geralmente quer diminuir, né, a importância de algo. E isso é um erro das lideranças. Né? Ter um diagnóstico completo, né? Ver o raio-x da coisa para realmente saber o que está acontecendo. Testemunho da providência. Relatou abertamente como a mão de Deus havia guiado e protegido até ali. Então, essa confiança, né? Mostrar para o povo que está sendo direcionado por Deus, que está na direção de Deus, né? Saber de toda a problemática, e assim nós vamos ter esse bloco, ó, o bloco da integridade pessoal. Isso é importante, porque a partir do momento que o líder, ele conhece toda uma questão, ele está inteirado de tudo que está acontecendo, né? Isso pode ser apresentado dentro de uma transparência absoluta. Então, se ele é transparente sob o ponto de vista de qual é a real situação e do que será feito, isso vai juntar com algo mais, vai se somar à certeza do chamado. Então, aqui, quando ele entra com a providência
né? Ele mostra que a mão de Deus está com ele. Quando ele afirma isso, significa que existe uma certeza do chamado. E isso vai igualar ou vai trazer um resultado da seguinte forma: credibilidade para liderar. Então, isso traz credibilidade. O povo se sente confiante, o povo se sente seguro, né, dentro de um propósito. Dessa forma, a gente parte para o terceiro pilar. E aí, o terceiro pilar é a missão conjunta. A unidade definitiva só se estabelece quando o grupo é capturado por um alvo comum que transcende o indivíduo. Olha só isso, a inclusão total. A reconstrução não foi terceirizada nem exclusiva. Ricos e pobres trabalhavam lado a lado. Todas as famílias de Israel foram convocadas, ricos, pobres, e todos tiveram uma tarefa a ser feita, com o único objetivo, é construir muro. Ah, mas vamos contratar uma empresa para fazer. Não, eles fizeram. Não estou falando que é errado contratar uma empresa para fazer uma obra na igreja, não é disso que nós estamos falando. Mas estamos falando quando nós costumamos terceirizar as coisas, sabe? Deixar para lá. Não, isso aí não é coisa da igreja, isso aí a gente coloca para outra pessoa resolver. Né? Nós estamos vivendo esse momento. Né? Muitas das coisas poderiam ser resolvidas no âmbito da igreja, mas são terceirizadas, está sendo colocado, vai para a justiça, outras coisas vai para o psicólogo, e não estou falando contra isso, tá? Não estou falando contra isso, estou falando que muitas das vezes uma conversa, muitas das vezes uma escuta poderia evitar algumas coisas. Então, infelizmente, nós estamos vivendo dentro desse aspecto. E aí vem a elevação do propósito. Vinde e não estejamos mais em opróbrio. Ou seja, não estamos mais em vergonha. Vamos trabalhar. Neemias transformou um mero trabalho braçal de alvenaria em uma resistência profética. Na medida que o muro era construído, os inimigos viam isso. E eles viram que a materialidade, o homem carnal, ele não consegue ver as questões espirituais. Mas as questões espirituais estavam ali. Os muros estavam sendo construídos e erguidos, e eles viram isso acontecer. É tanto que no final eles vão reconhecer que verdadeiramente Deus estava com Neemias e com o povo. Se Deus lidera a liderança de um grupo, estabeleça um propósito comum, um alvo claro, blinda a equipe contra as investidas externas. Então, ser objetivo, mostrar o caminho, mostrar o que vai ser feito, dividir o povo, separar o povo em grupos de trabalho e assim estarem todos dentro de um propósito. Isso traz a prosperidade de um projeto. A outra questão é que nós temos aqui um diagnóstico, e esse diagnóstico é o espiritual, tá? A saúde da igreja. Na mente carnal, lá de 1 Coríntios 3, né, nós vamos ter algumas questões. Quais são os sintomas de uma mente carnal? Inveja, dissensões, briga e partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então as pessoas começam a se identificar dentro de um critério de dissidência, eles começam a se identificar em um grupo isolado, eles começam a se identificar com eles mesmos. Então, assim, nós temos esses sintomas de uma mente carnal. Qual é o diagnóstico de uma mente carnal? Imaturidade crônica, são crianças alimentadas ao leite, incapazes de consumir alimento sólido. Não evolui, a pessoa está sempre dentro de um critério de infantilidade, sempre dentro de um critério de... não há a maturidade. Então, isso é muito sério. E aí, qual é o resultado de uma mente carnal? Mau testemunho, desrespeito à liderança e a estagnação espiritual. Nós estamos vendo isso aí ultimamente. As pessoas não respeitam mais as lideranças, as pessoas se levantam contra, as pessoas se rebelam, e isso é sinal de uma mente carnal, de imaturidade, de infantilidade. Então, isso é muito sério. E aí vem a questão, a plenitude de Cristo, lá de Efésios 1:22. Quais são os sintomas da plenitude de Cristo? O amor mútuo, servindo como principal marca de discipulado para o mundo exterior. Então, uma mente de uma pessoa que está dentro, que faz parte, que é membro de uma igreja, ele tem esse amor mútuo.
né? Ele não tem esse partidarismo, muito pelo contrário. E aí, qual é o diagnóstico? A igreja atua como um corpo vivo e a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, é possível ver a ação de Deus naquela igreja. É possível ver a ação de Deus naquela comunidade, porque existe uma plenitude que ela é direcionada pela plenitude de Cristo. E aí vem o resultado, a manifestação do poder redentor de Jesus à humanidade perdida. Então, dentro desse aspecto, o povo cresce, né? Aumenta, prospera. Se existe uma igreja com a plenitude de Cristo, essa igreja ela vai cada dia mais ser abundante nas relações, ela vai ser cada vez mais abundante nas conversões, e assim ela cresce em todos os aspectos, não somente o espiritual, mas também o material. Avançando, nós temos essa questão aqui, ó, o motor da igreja. E aí nós temos as engrenagens. A engrenagem maior é Cristo. E aí, o que nós temos aqui, ó? Nós temos uma plenitude da manifestação de Cristo. Essa manifestação de Cristo é impossível no singular. Deus projetou a igreja para depender de suas partes. Então, aqui envolve uma singularidade, envolve um afastamento de uma singularidade. Não, não é só eu, não, é o grupo, somos nós. E aí vem a distribuição global. Ó, qual é a distribuição global? A distribuição global ela vem dos dons do Espírito Santo. Não só na ação do privilégio de uma elite, são distribuídos por toda a igreja. Então, nessa distribuição global, os dons são dados a todos. É para nós, para os nossos filhos, para os que estão perto, para aqueles que estão longe. É para todos. É rico, é pobre, é mulher, é homem, é criança. Todos recebem dons, ministérios, talentos. Tudo isso é dado. E isso vai funcionar mediante a engrenagem maior, que é Cristo, mediante a sua plenitude, a sua palavra. Né? E assim, ó, nós vamos ter um culto, ó, e o culto como quebra-cabeça. Quando vos ajuntais, cada um de vós tenha salmo, cada um de vós, ó, tenha doutrina, cada um de vós tenha revelação, né? Doutrina e ensino. E aí vem, ó, o ajuntamento monta o quadro completo. Essas engrenagens em torno de Cristo funcionando, dependendo da engrenagem maior para se mexer, vai fazer com que a igreja funcione, né? E ela funcione projetada. A desunião não apenas ofende a Deus, ela sabota nossa própria edificação. Só crescemos de verdade quando estamos juntos. Então, a sabotagem muitas das vezes vem de pessoas do nosso meio mesmo, né? Que tentam parar as engrenagens. Mas uma igreja saudável é uma igreja direcionada por Deus, ela tem a força para romper tudo isso e vencer. Dessa forma, nós temos uma síntese da arquitetura. E essa síntese, ela envolve o seguinte, ó, a síntese da arquitetura da vitória. Né? O primeiro bloco, o ajuntamento harmônico, ou seja, a união, a força bruta das pedras reunidas. São as pessoas, né? São juntas. E aí vem a questão, ó, o propósito cristocêntrico, a unidade, né? A argamassa que impede a ruptura. Então, esse propósito, todos dentro do mesmo propósito, todos dentro de uma mesma visão, isso vai somar ao modelo de Neemias. E aí vem a planta arquitetônica da liderança: escuta, verdade e missão. Dessa forma, nós vamos ter um resultado de resiliência, porque vai vir as adversidades, mas vamos ficar firme, né? Resiliência absoluta contra a adversidade. Com isso, o muro é construído, com isso a obra é concluída, e com isso existe uma objetividade com resultados positivos. A unidade transforma um amontoado de pessoas dispersas em uma fortaleza impenetrável do reino de Deus. Então, dessa forma, na unidade, o povo se torna forte. Na unidade, a vergonha, a miséria, ela é transformada em alegria, ela é transformada em sucesso e ela é transformada em uma obra maravilhosa.
Dessa forma, nós concluímos da seguinte maneira a nossa grande obra. Neemias uniu o povo oprimido sob oposição severa e realizou o impossível em 52 dias. Nós, como corpo vivo de Cristo, fomos confiados com uma obra ainda infinitamente maior, manifestar o poder redentor de Deus ao mundo. E aí vem algumas responsabilidades. Abandone as contendas que geram ruína. Ame ativamente seus irmãos e conecte o seu dom ao propósito da sua igreja local. Qual é o seu dom? Qual é a sua formação? Ela pode ser usada dentro da comunidade? Né? Quais são os dons do Espírito que foi dado? Você está usando, eu estou usando? As nossas profissões, as nossas habilidades, nossos cursos, nossas especializações. Será que esses dons e talentos podem e servem para ser utilizado ao seio da igreja e ser útil? Então, o nosso Deus pelejará por nós, mediante todo esse esforço individual. Dessa maneira, ele olha para nós, vê a nossa união e unidade, e assim ele, a sua boa mão, como Neemias disse, né, a sua boa mão estará conosco, estará com a igreja. Deus abençoe sua aula, que o Espírito Santo use a sua vida, encha a sua boca, use a sua mente para falar aos seus estudantes, e que seja uma manhã de transformação, de entendimento, de aprendizado, e assim prosperaremos. Deus abençoe, meus irmãos, fique na santa e gloriosa paz do Senhor.